Graça e paz, irmãos. Amém? Eu convido você, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 1. À medida que você for encontrando, se você quiser se colocar de pé, por gentileza, nós vamos ler todo o capítulo, embora a nossa ministração hoje vai se basear a partir do verso 10, tá bom? Nós vamos ler todo o capítulo 1, mas assim, a ministração vai se basear do verso 10 até o verso 18. Mas para que a gente entenda o contexto, é interessante que a gente leia todo o capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordem aos chefes do povo dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordene ao povo dizendo: prepare a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembre-se do que Moisés, o servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhe deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados. Eles também tomem posse da terra que o Senhor Deus, o Deus de vocês lhes dá. Depois vocês poderão voltar da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. Pai, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e bondade, tu possa falar ao nosso coração. Seja com a tua igreja que se encontra aqui de forma presente. Eu oro também pelas pessoas que de forma remota nos acompanham nesse momento, que tu possa estar ministrando sobre a vida de cada um deles. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, depois de longos 40 anos de peregrinação no deserto, o povo finalmente chegara às margens do Rio Jordão. E do outro lado estava a terra que Deus havia prometido dar
a Abraão, a Isaque e a Jacó e a seus descendentes. Os comentaristas bíblicos, eles estimam que havia cerca de 1 milhão de pessoas para fazer essa travessia. 1 milhão de pessoas. Mas qual o problema? Segundo o próprio livro de Josué, capítulo 3, verso 15, o rio estava na época da enchente, o rio Jordão. Era o tempo da colheita. As águas estavam de margem a margem. O rio Jordão é um rio profundo, é um rio largo, portanto, humanamente falando, a travessia era impossível. Impossível. Uma coisa me chamou a atenção nesse texto, que para chegar à terra prometida, o primeiro obstáculo para entrar naquela terra era o Jordão. E Josué, evidentemente inspirado por Deus, toma algumas atitudes, ou faz algumas orientações ao seu povo. E como eu disse a você, a nossa pregação hoje vai se deter a partir do verso 10, e a partir do verso 10 e o verso 11, tem a primeira orientação que Josué toma. E qual é ela? Ele fortalece a sua liderança. Perceba bem no verso 10. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial, e ordene ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. A primeira atitude que Josué toma às margens do Jordão é fortalecer a sua liderança. O que Josué está fazendo aqui? Ele está delegando a cada líder, a cada pessoa que está liderando aquele povo, as tribos, juntamente com ele está delegando poder, ele está delegando responsabilidade à sua liderança. Ou seja, o povo de Deus, seja o povo de Israel antes de Cristo, seja o povo de Deus depois de Cristo, que é a igreja que somos nós, o povo de Deus sempre teve referenciais. Esse povo aqui, ele teve referenciais. Moisés foi um deles. O próprio Josué também era um deles. Os chefes de cada tribo também eram referenciais para eles, para orientá-los. E aqui cabe-nos uma primeira aplicação dessa noite. Por que essas lideranças, ou por que liderança é importante? Vou lhe dizer. Porque todos nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de pessoas que sirvam de modelos, que sirvam de tipo, que sirvam de exemplo, para que nós possamos imitá-los. Os líderes, eles teriam que ser referenciais, eles têm que ser referenciais. Por quê, queridos? Como base na sua vida, para as decisões que você vai ter que tomar nos momentos de crise. Nos momentos de crise. Todos nós que estamos aqui, se você não se deparou ainda, prepare-se que você vai se deparar. Nós temos um Jordão a transpor. Nós temos um Jordão a passar, que não conseguimos com recursos nossos, que não conseguimos na força do nosso intelecto, que é humanamente impossível. E eu gostaria que você atentasse para o seguinte: as pessoas são falhas. Eu não estou aqui dizendo a você que você deve colocar quem quer que seja em um pedestal, o líder que seja em um pedestal, não. Contudo, as pessoas que devem servir de exemplos para nós são cristãos experientes, são pessoas ou lideranças que a sua vida inspiram, são pessoas, queridos, que têm confiança, são pessoas que devem ter segurança, são pessoas que evidentemente têm instrução para me dar. Nós precisamos desses referenciais, nós precisamos nos espelhar em alguém que, irmãos, venha agregar valores à nossa vida.
Era isso que Josué estava falando aqui. E eu gostaria de lhe dizer algo aqui do fundo do meu coração, queridos. Como é bom contar com pessoas em quem você possa se espelhar. Hebreus 13:7. Nós vamos falar um pouquinho lá no final dessa pregação sobre esse texto. Mas foi o texto que nós ouvimos a exposição aqui domingo pela manhã. Em Hebreus 13:7 o autor é muito claro. Ele diz que nós devemos imitar a fé praticada por cristãos bíblicos, por lideranças bíblicas. Foi isso que nós ouvimos aqui. É bíblico se inspirar em pessoas que têm fé. É bíblico, querido, por quê? Porque são pessoas que venceram espiritualmente e são pessoas maduras. Eu lhe faço uma pergunta aqui. Quem lhe influencia? Quem são os seus referenciais? Quem são as pessoas que instruem você? Que têm instruído seus filhos? Quem são? Você me perguntaria, pastor, onde estão essas pessoas? Eu não tenho medo de errar no que eu vou dizer aqui. Elas inclusive estão aqui no Médici. Há pessoas espirituais aqui no Médici. Por que eu estou dizendo isso? Em quem você pode se espelhar como ovelha. Em quem você pode se espelhar como filho, como filha. Tem jovens aqui que servem de referencial para seus filhos. Tem crentes aqui que servem de modelos de ovelhas para vocês. Há pessoas aqui que servem de conselheiros e exemplos de maridos. Há mulheres aqui que são referenciais de mulheres de Deus. Há viúvas aqui que você pode se inspirar na vida delas. Como existe aqui no Médici, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Como existem pessoas generosas aqui no Médici. Pessoas que expõem, na realidade a palavra não é expõe, transborda, generosidade. Os espirituais estão aqui. Não nos falta referenciais, não nos faltam. Eles estão em todos os lugares, não só tem no Médici, evidentemente, mas eles estão em todas as igrejas. Deve servir de modelo? Sim. Deve servir de referencial para você? Sim. Então a primeira atitude de Josué foi fortalecer a sua liderança. Era como se ele mandasse aqueles homens, não só ministrar ao povo dele, dizendo, olha, Deus deu a vocês a terra, e pode acreditar que daqui a 3 dias nós vamos passar. Agora uma coisa me chama a atenção. Por 40 anos o maná caiu. Mas Josué diz o seguinte: preparem comida. Ou seja, faça um empadão de maná, porque o maná vai cessar. Quando eles entrassem naquela terra, eles tinham que comer do trabalho do fruto, de comer do fruto do trabalho dele. O maná ali não iria cair mais. Eu aprendo uma coisa aqui. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Deus não desperdiça milagres. Não. O que você tiver que fazer, você terá que fazer. Verso 11, 13 e 15. Por gentileza. Eu vou reler o 11, o 13 e o 15. Diz o seguinte, o texto sagrado: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Olha o verso 13. Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. 14, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu desse lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão. Verso 15, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhe dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. A segunda orientação de Josué àquele povo é o seguinte: segurem-se, agarrem-se nas promessas. Oh, meu querido irmão, existe uma unidade entre os 2 testamentos.
O Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus. A igreja de hoje é o povo de Deus da mesma forma que Israel era o povo de Deus antes de Cristo. Portanto, o que aconteceu naquela época serve de orientação para mim e para você. É instrução para mim e para você. Talvez existam pessoas aqui, ou de forma remota, que você nesse exato momento está diante de um Jordão. E você está desanimado. Você não sabe que posição tomar, o que fazer, qual a melhor estratégia. Eu quero lhe dar um conselho aqui nessa noite. Agarre-se nas promessas, naquilo que Deus prometeu a você. Veja como isso é interessante, essa passagem aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz o seguinte: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meus queridos, o que essa passagem tem a nos ensinar, além do que eu falei na primeira parte? Vou lhe dizer a você, qual a maior luta que travamos quando estamos diante de um Jordão? Em outras palavras, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de dificuldade que você está enfrentando? Pense comigo agora, o que você está enfrentando? O que a Bíblia diz sobre o que você está enfrentando? Permita-me abrir meu coração com você, 2 minutinhos só. Eu estou nesse exato momento talvez enfrentando um dos grandes Jordões da minha vida. Minha mãe está com Alzheimer, com demência, troca o dia pela noite. A semana passada nós passamos 2 dias e 48 horas sem dormir na minha casa. 48 horas sem ter sossego, irmãos. Correndo atrás dela. 2h30, 3 horas da manhã, eu abro as janelas da minha casa e eu pergunto ao Senhor: por que, Senhor? O que fazer? O que fazer sem você ter que ministrar no outro dia sem dormir um cochilo? Ter que pregar no outro dia sem pregar os olhos? E eu dizia: Senhor, o que fazer nesse Jordão? E Deus me respondeu: honra teu pai, honra tua mãe, porque se fosse o contrário, ela não te abandonava. São os Jordões da vida, são as adversidades da vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, e você é jovem, e tem que ser aceito em algum grupo. Você precisa ser aceito talvez na sua escola, no seu hall de amigos que não tem referencial cristão. E você se ajeita, você usa roupa de marca, né? Irmãos, uma coisa me chamou muita atenção nessa festividade que nós tivemos aqui do São João em Campina Grande. As pessoas passaram 30 dias comprando roupa, porque todo dia tinha que ir com uma roupa diferente para o Parque do Povo, para postar em redes sociais. E nessa cultura que nós temos mundanizada, que valoriza corpo, que valoriza maquiagem, que valoriza, irmãos, corpo perfeito, isso muitas vezes adentra dentro do nosso coração. Mas eu gostaria, principalmente, isso vale talvez para você que é um pouco mais adulto, principalmente para você jovem que está aqui nessa noite. O que vai adornar a sua vida? O que vai fazer que um dia você passe os Jordões da vida de forma bela? O que apresentará você diante de Deus? Não é a roupa de marca que você usa, não são as maquiagens que você usa. Eu não tenho nada contra isso, queridos, nada, absolutamente nada. Eu só estou dizendo uma coisa aqui a você. A coisa que pode mais ajudar você a transpor os Jordões da sua vida, sabe o que é? Provérbios 1, 8 e 9. Gostaria que os irmãos colocassem aqui, por gentileza. Provérbios 1, 8, 9. Olha o que o texto sagrado nos diz: meu filho, ouça o ensino de seu pai,
e não despreze a instrução de sua mãe. Olha o verso 9: porque será um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Nada pode, irmãos, lhe tirar do caminho mau. Nada pode, queridos, evitar acidentes trágicos na sua vida. Nada pode fazer com que você não faça um mau casamento do que o conselho do seu pai e de sua mãe, principalmente se eles são cristãos. Valorize-os. É esse o enfeite. Tem decisões a tomar? Está com algo intransponível a passar? Isso está mexendo com o teu coração, jovem? Isso está fazendo com que você fique perturbado? Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Escuta teu pai, escuta tua mãe. Está aí, é claro. Mas também, queridos, eu tenho visto o seguinte. É aqui um conselho aos casados. Ô, meus queridos irmãos, parece que é um Jordão intransponível hoje se manter casado. Já nos foi dito aqui várias vezes, o que mais se assemelha na relação entre Cristo e a igreja é o casamento. Para você casado e casada que está aqui nessa noite, para você que está enfrentando um Jordão na sua vida matrimonial, deixa-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Provérbios 18 Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu estava lendo acerca de uma antiga lenda. Essa lenda conta que um jovem propôs um enigma para um sábio da sua aldeia. Ele disse: hoje eu vou desmoralizar esse sábio. Ele pegou um pássaro e colocou na sua mão. E chegou diante daquele sábio e disse o seguinte: velho mestre, o pássaro que está na minha mão, está morto ou está vivo? E aquele sábio olhou para ele e disse: jovem, o pássaro que está em sua mão, tanto pode estar vivo, quanto está morto. Depende de você. O que isso tem a ver com casamento? A maneira como você se comunica com o seu cônjuge é importante demais. Conselho para você casado e casada que está aqui nessa noite. Não adianta você ganhar vidas fora da igreja, se você está perdendo o seu lar, se você está perdendo o teu casamento. Atente para esse fato. E eu vou um pouquinho além. Nós só devemos abrir a boca se o que temos a dizer é mais importante do que o silêncio. O chamado de Deus para você, obrigado pastor James, o chamado de Deus para você nessa noite, é para que primeiro você cuide da sua casa, para que você olhe para seus filhos, são seus, é responsabilidade sua, está sobre o seu compromisso. Essa é a grande realidade. É um Jordão, irmão, nossa família às vezes. Mas eu gostaria de fazer outra observação aqui. Há uma outra coisa que nós devemos ponderar diante dos Jordões da vida. Senhor, eu estou errado? Você já perguntou a Deus diante do Jordão que você está vivendo: Deus, sou eu responsável por isso? Você já perguntou, queridos? Interessante aqui, você deve lembrar que Josué está relembrando o Pentateuco a eles. Os comentaristas dizem que o Pentateuco já estava escrito. Já havia, por exemplo, Deuteronômio. E Josué está relembrando a promessa escrita por Moisés.
de tomar posse da terra. Deixe-me fazer uma pergunta aqui a você. Como é que o Espírito Santo pode lembrar você daquilo que você não sabe? Nas noites escuras da alma, diante dos porquês da vida, como é que você vai pregar para você mesmo? Eu vou um pouquinho adiante. Há coisas, irmãos, assim como o maná, que deixou de cair, há coisas que Deus não vai fazer por você. E eu provo. Colossenses 3:8. Paulo diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem tem que se santificar é você. Talvez o Jordão, meus queridos irmãos, que está na nossa vida, seja falta de santificação. Lá na frente, em Josué capítulo 3:5, ele vai dizer ao povo o seguinte, quando ele passa o Jordão: santifiquem-se. Quando eles vão passar o Jordão, perdão, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você. Se você ou eu queremos possuir a terra prometida, guarde isso no seu coração. É necessário antes que Deus nos possua. Se você deseja o céu, é necessário que antes Deus lhe possua. Ele presida a sua vida. Sabe por que eu digo isso, queridos? Deus não abençoa o erro. Irmãos, Deus não premia o pecado. Isso aqui é muito claro. Olha, nós aprendemos desde o nosso discipulado que santificação é um processo. Isso é verdade. Contudo, diante de uma crise, se faz necessário uma atitude radical. Deixa-me lhe dizer algo aqui a você. É hora, irmãos, talvez na sua vida, de confissão de pecado. É hora na sua vida, quem sabe, de mudar hábitos. É hora na sua vida de se buscar reconciliação. Não parece estranho, né? À beira do Jordão, no capítulo 3, Josué dizia àquele povo: santifiquem-se. Por quê? Porque havia ídolos egípcio, escondido dentro da bagagem do povo. E ele diz: santifiquem-se. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Há coisas que você precisa decidir. Eu estava lendo uma história do ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele disse que era um jovem muito indeciso. E certo dia ele foi num sapateiro e encomendou um par de sapatos. E o sapateiro perguntou a ele o seguinte: o senhor gostaria de um par de sapatos redondo ou quadrado? Ele disse: daqui a 15 dias eu lhe digo. E foi embora. Retornou lá na sapataria. Ao sapateiro disse: você já decidiu? Ele disse: ainda não. Daqui a 8 dias eu venho aqui e decido. E foi embora. Quando ele chegou, o sapateiro disse a ele o seguinte: o seu par de sapato está pronto. E entregou a ele. O esquerdo tinha um bico redondo e o direito tinha um bico quadrado. Quando você não decide, alguém vai decidir por você. Hoje é noite de decisão. Quando Deus vai abrir o rio, não sei, mas Ele vai abrir. Mas atravesse-o. Não pense duas vezes, olhando sempre para quem o abriu, porque esse caminho é seguro. Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Todas as promessas bíblicas são para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É seguro segui-lo. Verso 12 até o verso 15, vamos reler em outra orientação aqui de Josué. Josué falou aos rubenitas,
aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês, e lhes dará esta terra. Verso 14: que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhe deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão. Verso 15: até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Terceira orientação de Josué para aquele povo: unidade, comunhão entre as tribos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Josué está falando a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficariam estabelecidos antes do Jordão. Eles já tinham sua terra garantida, mas Josué diz o seguinte: olha, que eles teriam de lutar junto com os que entrariam lá em Canaã, porque eram seus irmãos, fazia parte do mesmo povo. Eles já tinham a terra garantida, e Josué dá uma orientação: deixe suas mulheres, deixe suas crianças, mas os soldados, os valentes, os que podem guerrear, vocês vão entrar junto com esse povo, vão atravessar o Jordão e vão ajudá-los. O que é que eu aprendo aqui, queridos? Josué estava pedindo ao povo de Deus comunhão, unidade. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Atos 2:42, a palavra do Senhor diz que aqueles irmãos, eles perseveravam, entre outras coisas, na comunhão. E a comunhão daquela igreja era tão grande, que eles conseguiam contar com a simpatia de todos. Quando você olha, por exemplo, para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, que teve excelentes pastores, como Paulo, por exemplo, por um tempo, 1 ano e 6 meses mais ou menos. Mas ela era uma igreja dividida. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo. Mas Paulo, escrevendo a ele, diz o seguinte: que aquelas divisões só dizia a ele duas coisas daquela igreja: que eles eram imaturos e carnais. Perceba uma coisa aqui nessa noite. Às vezes eu compartilho com o pastor Jamerson isso. A gente, quando estuda missões no seminário, irmãos, a gente vê tudo de forma muito romântica. Não sei se o pastor Jorge, o pastor Euder e os seminaristas aqui têm essa mesma sensação que eu. Você vai para os seminários, por exemplo, quando você estuda missões, teologia de missões, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, parece tudo tão perfeito. Você vê filme de Hudson Taylor, desbravando a China, como é encantador. Mas deixa-me dizer algo aqui a você. Sabe o que mais desestimula um missionário? Sabe o que mais desestimula um pastor? E esses princípios podem valer para você também. 5 motivos. Primeiro, administrar conflitos. Josué disse: fiquem juntos, para que eu não tenha que administrar conflitos. Segundo, você prega, você evangeliza, você aconselha, e muitas vezes você não vê resultado. Eu não sei se você tem essa experiência dentro do seu lar, talvez. Como pregar, como aconselhar, como ministrar, mas as pessoas permanecem do mesmo jeito. Meu querido irmão que está aqui nessa noite, nessa comunidade que você serve, não lhe entristece você está 1, 2, 3, 4, 5 anos aqui, irmãos seus, pessoas que congregam com você, você não vê crescimento neles? Irmão, isso parte do meu coração. Terceiro, finanças. Pense numa área que mexe com qualquer pessoa. Quarto, você mesmo, sua saúde.
sua autoestima. Meu querido, se você está no Evangelho e não tem motivação, tem tudo para você não continuar. Você tem que ser alguém motivado. 50% é resultado, mas 50% é motivação. Nos foi dito aqui, queridos irmãos, comunhão bíblica nos faz crescer. Comunhão bíblica, queridos, com certeza, a gente se envolve, a gente se preocupa. Irmãos, comunhão, há comprometimento, meus amados irmãos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem sentido falta de alguém? Alguém tem deixado de vir ao culto? Isso mexe com você? Ou não? Perceba uma coisa aqui nessa noite. Veja que interessante. Do verso 1 ao verso 9 nós lemos, eu não vou reler. É Deus falando com Josué. Mas quando Deus fala com Josué, prontamente Josué fala com sua liderança, fala com o seu povo. Meus irmãos, e o povo responde. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Nós precisamos, irmãos, de consolo da parte de Deus. Nós precisamos, irmãos, de encorajamento divino. Com certeza. Mas também, queridos, nós precisamos dos outros. Você sabia que eu preciso de você? Você sabia que tem irmãos aqui que precisam de você? Esse é o ponto. A gente vai finalizar nessa noite. Verso 16 até o verso de número 18. O texto sagrado diz assim: eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o quê? O Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. No primeiro ponto eu disse que Josué fortaleceu sua liderança. Mas se preparando para passar o Jordão, para atravessar as adversidades da vida, atente para o que eu vou dizer. Todos nós precisamos de líderes espirituais. Todos. Inclusive eu. Todos nós precisamos. Eu vou finalizar nessa noite, mas eu vou convidá-lo, por favor, a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, por favor, capítulo de número 13. Vou ler alguns versos apenas, inicialmente o verso 7. Hebreus capítulo 13, o verso 7, que foi alvo de estudo no último domingo aqui, através do seminarista Leandro. Eu vou ler o texto, diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Vamos parar um pouquinho aqui. Por que continuar lembrando dos nossos guias, dos nossos líderes? Porque nós temos a tendência, irmãos, de esquecer o bem que recebemos de outras pessoas. Parte da minha caminhada cristã eu devo a um líder meu que já é falecido, o pastor Gomes Silva, que me ajudou nos primeiros passos da minha fé, que orou comigo pela minha família, que orou comigo, irmãos, pela minha casa, pela minha vida, pelo meu ministério. Que tipo de líder você deve seguir? O texto aqui é muito claro. Aquele que prega a palavra com fidelidade. Que tipo de pessoa você deve seguir?
Aquela pessoa que busca a santidade. Está aqui no verso 7. Que tipo de líder você deve seguir? Pessoas que são comprometidos com a grande comissão. Que tipo de líder você deve seguir? Aquele que vive o que prega. Claro. Verso 17. Por gentileza, irmãos, vá para ele. Olha o que ele diz aqui. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Perguntinha aqui para você. Como você trata seus líderes? Vamos para a Bíblia? O que o texto está dizendo aqui? Que a obediência tem que ser responsável. E a submissão tem que ser respeitosa. Meus queridos irmãos, por que você deve obedecer aos seus pastores? Por quê? Pelos que eles ensinam. E mais, por que você deve ser submisso a ele? Pela função que eles ocupam. Pastor James aqui, em uma oportunidade, ele disse, tinha feito um convite à igreja vir aqui, e ficou muito triste, porque a igreja não veio. É verdade, queridos. Obediência pelo que ensina, e submissão pela função que ocupa. Uma coisa interessante, é digno de nota que o Novo Testamento não encoraja submissão subserviente, mas ele também não apoia insubmissão irreverente. Que coisa interessante. Assim como a Bíblia, ela reprova a atitude de pastor ditador, ela também condena a atitude do crente desobediente aos seus líderes espirituais. Conselho bíblico. Sabe o que significa ser submisso? É se entregar de vontade própria, ao reconhecer a autoridade constituída por Deus. Interessante como esse povo diz aqui, né? Assim como nós fomos com Moisés, nós seremos contigo. Basta apenas, Josué, que o Senhor esteja contigo. Interessante, irmãos, obedecer vem do radical persuadir. É obediência por convicção, não por imposição. Permita-me aqui um adendo. Não existe homem, bravo que seja, que consiga fazer com que a mulher seja submissa a ele, se ele não quiser. Uma mulher só é submissa, ou seja, ajudadora, não é inferior ao esposo, se ela quiser. Se ela não quiser, não tem quem faça ela ser submissa. Ela pode até se dobrar, mas o coração permanece de pé. Assim também é o bode. Ele é insubmisso, ele faz as coisas escondidas. Ele diz que tem pastor, mas a vida dele na realidade representa que ele nunca teve, porque é insubmisso, não dá satisfação a ninguém. Insubmissão é pecado. Está aqui o texto. Isso me chamou muito a atenção. Ao verso 24 de Hebreus 13, olha o que diz: saúdem todos os seus líderes. Como é interessante notar que o autor está dizendo aqui à igreja: valorize, honre a sua liderança. Se são homens de Deus, irmãos, você tem o dever de obedecê-los. Eu quero terminar nessa noite dizendo o seguinte: eu muito me alegro aqui no Médici pelo crescimento de muitos irmãos. O crescimento bíblico de muitos irmãos aqui é notório. O testemunho de muitos irmãos aqui, irmãos, cresceu demais nos últimos anos. Você acha que isso é fruto de quê? Claro que é da graça de Deus, irmãos, mas também daquilo que é exposto, daquilo que é ensinado. Pense, por exemplo, eu devo pensar quem eu era há 20 anos atrás.
Como eu pregava há 20 anos atrás, você pode estar dizendo, pastor, hoje é ruim, era horrível. E você? Retroceda 10 anos da sua vida. Eu tenho certeza absoluta como pessoas aqui cresceram de forma notória. De forma notória. Graça de Deus em primeiro lugar, mas meu irmão, você cresceu também pelo ensino dessa igreja. Pela doutrina dessa igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu termino dizendo o seguinte: o desafio de Josué foi substituir Moisés. Interessante que o texto diz que Moisés era servo do Senhor, né? Capítulo 1 de Josué, verso 1. E Josué era auxiliar dele. Eu entendo uma coisa. Eu vou passar. Pastor Eudo na Consciência Cristã vai passar. Pastor Jorge vai passar. Pastor Jamerson vai passar. Os irmãos aqui do louvor, tudo vão passar. Você vai passar. Ninguém é insubstituível. Mas a obra de Deus vai continuar. O pecado, meu irmão, até atrapalha, mas é obra santa. Não tem quem possa pará-la. Ô Josué, passa Josué. E Josué passou a pé enxuto. O Jordão foi parado. E ele entrou. E Deus deu a eles a terra prometida. Isso é para você e para mim. Não existe, irmãos, um Jordão intransponível quando nós temos um grande Deus. Não sei que atitude você tem que tomar, mas nessa noite, tome e passe o seu Jordão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.